Então podemos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Espera aí que eu agora perdi-me aqui nas minhas notas. E a gente vem à Bíblia tradicional, que eu não tenho aqui. No capítulo 1, é isso. Eu disse capítulo 3, mas é o capítulo 1. Vamos, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 3 ao verso 7. Então diz lá assim no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, algumas versões dizem tristes, com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por estas tuas palavras. Muito obrigado pela forma como vais tocar nas nossas vidas, eu sei. Muito obrigado pelo sacrifício que fizeste na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque hoje podemos dizer que somos filhos do Deus vivo. E hoje podemos dizer que há uma palavra que é ministrada para nós. E hoje podemos dizer que o nosso coração exulta de alegria por estar na tua presença. Vem trazer-nos este entendimento, vem nos ministrar, vem trazer ensino, vem trazer transformação e, acima de tudo, vem nos encher de fé e de ânimo. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem começa a falar sobre a grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós. E é algo que nós por vezes esquecemos. Nós achamos que Deus nos deve alguma coisa porque nós até já aceitámos Jesus, até fazemos muita coisa bem e cada vez menos coisas mal, amém? Nosso objetivo é cada vez fazermos menos coisas mal. E às vezes esquecemos, parece que Deus tem alguma obrigação para connosco, que nos deve algo. E nós esquecemos que é pela sua misericórdia que nós fomos salvos e é pela sua misericórdia que nós somos perdoados, claro, graças ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, mas é pela misericórdia de Deus que não nos consome. E nós esquecemos isso. E é importante nós lembrarmos, porque eu sei, hoje em dia o mundo coloca tantas coisas de uma forma hábil, certas palavras, certo linguajar, que parece que Deus tem alguma dívida quando a nossa vida muitas vezes não está de acordo até com a palavra de Deus. E isso realmente é algo que é errado. Mas esta passagem nos lembra, logo no início, lembra-nos também, além desta misericórdia, lembra-nos o que nos espera nos céus. O que nos espera junto de Deus é uma herança que diz aqui que é incorruptível e incontaminável. E até diz que não murcha, ou seja, não interessa se eu vou demorar mais ou menos tempo a chegar lá. Essa herança está lá. É uma herança que ninguém vai tocar nela. O que é a minha parte, o que é a tua parte dessa herança que Deus tem para nós, ninguém vai tocar nela. E ela é impossível de ser contaminada e é impossível de ser corrompida. E é impossível isso acontecer porque estamos a falar dos céus. E nos céus não há corrupção, nos céus não há choro, nos céus não há ranger de dentes, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Nos céus não há contaminação, nos céus há, como nós cantámos há pouco, há louvor, há adoração, há os santos que se prostram perante Deus, há os 24 anciãos que continuamente honram o Senhor e o adoram. Então, isso é o que nos espera nos céus, essa é a herança. E essa herança está guardada para ti e para mim. Ninguém vai lá tocar. O diabo não pode tocar na nossa herança.
O diabo não pode tocar naquilo que nos espera nos céus. O diabo não tem permissão para isso. Por muito que ele possa bagunçar as coisas aqui na terra e na nossa vida, ele não pode tocar naquilo que Deus já reservou para nós. Mas esta palavra, esta passagem nos diz ainda que nós somos guardados na virtude. Em algumas versões dizem poder, mediante a nossa fé. Isso é importante nós percebermos, que nós somos guardados. Então nós temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e depois temos aqui que somos guardados por Ele. Porquê que nós somos guardados por Ele? Ou para que nós somos guardados por Ele? Para não perdermos essa herança que está nos céus. Isto parece que é repetitivo, mas é importante nós assimilarmos que se nós não formos guardados, nós podemos perder. Porque senão Deus não dizia aqui. Se Deus diz isto aqui é porque é possível nós perdermos essa herança. E eu não quero perder a minha herança. Eu não quero perder aquilo que o Senhor Jesus criou, vamos dizer assim, quando subiu em meu lugar naquela cruz, quando o Senhor escolheu morrer por mim, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, isso despoletou que eu pudesse ser filho de Deus e, como tal, ter direito a uma herança. Então, eu não quero perder isso. Por isso o Senhor diz que a sua misericórdia vem sobre nós e que nós somos guardados. Mas há uma coisa no último verso que nós lemos, também que é importante, diz que vai haver uma prova da minha parte, uma prova da tua parte, uma prova da nossa fé, uma prova da minha fé. Naturalmente falando, vamos abstrair agora que nós estamos aqui a falar do céu e das coisas espirituais. Naturalmente falando, quem recebe uma herança tem de provar que é o herdeiro, amém? Os meus pais, quando faleceram, não me deixaram nenhuma herança, deixaram-me princípios, e eu prefiro ter princípios do que ter realmente casas e aviões e carros e não sei o quê, mas se eles tivessem dado os princípios dos aviões, eu também não me importava. Mas não tive nenhuma herança, portanto não tive que reclamar nada, graças a Deus também não tive dívidas, para dizer que não queria, mas nós quando temos uma herança, nós temos que provar que somos nós. Até há uma figura jurídica que se chama fazer a habilitação de herdeiros, aqui em Portugal, acho que é assim o termo, exatamente para a pessoa provar que é o herdeiro. Porquê? Para evitar fraudes e enganos. Porque com certeza que haveria pessoas que, se fosse fácil chegar lá e dizer morreu o senhor não sei das quantas, tem 50 carros, 40 aviões, a pessoa chegava lá e dizia eu sou filho, eu sou neto, eu sou primo. Era o que mais haveria, era pessoas a fazer isso. Porquê? Porque quereriam usurpar a herança que eu tinha direito, os tais 40 carros e 50 aviões. E no mundo espiritual falando, há quem queira usurpar não a nossa herança, porque não pode tocar lá, que o Senhor já disse que é incontaminável e incorruptível, mas usurpar o meu direito afastando-me do meu lugar de herdeiro. Herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então, espiritualmente falando, nós temos que provar que somos os herdeiros dessa herança. A herança está aqui guardada pelo Senhor, incorruptível, incontaminável, mas nós temos que provar que somos os herdeiros dessa herança. E agora perguntas tu, e sabem que eu às vezes digo meio a brincar, mas já deixei de fazer isso, porque as coisas ficam gravadas e saem fora de contexto, mas lembram-se que eu às vezes dizia a brincar que eu leio as vossas mentes e sei que lá está o balãozinho da pergunta, mas depois já houve quem uma vez me dissesse se eu lia as mentes. Não leio as mentes. É apenas uma forma, meio a brincar, de dizer que acredito que estejam perguntas na nossa mente. Então, eu acredito que se calhar possa estar a pensar assim, então, mas se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que eu escolhi seguir Jesus, porquê é que eu tenho de provar quem eu sou? Ele não sabe quem eu sou? Eu tenho que fazer uma habilitação de herdeiros com Deus? É uma ótima pergunta. Mas a questão é, eu não tenho que provar quem eu sou. Eu tenho que provar o que eu sou. Porque quem eu sou é a minha figura jurídica natural. Tenho o NIF X, que não vou dizer, tenho o número de bilhete de identidade Y. Isso é quem eu sou, mas o que eu sou não tem a ver com o meu nome. O que eu sou não tem a ver com os meus dados pessoais. O que eu sou tem a ver com aquilo que Jesus me chamou para eu ser. E é isso que me permite exigir, no bom sentido, o direito à minha herança, mostrar que sou eu, fazer a minha habilitação de herdeiros, ou não ser capaz de fazer. E Jesus chamou-nos para quê? Para sermos suas testemunhas. Então, se eu sou sua testemunha, eu posso apresentar-me e dizer esta herança, esta parte da herança é minha. Se eu não sou testemunha de Jesus, eu não poderei fazer isso. Por isso é que eu costumo dizer, e é verdade,
a frase que eu mais anseio ouvir um dia é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, quando o Senhor me chamar para chegar aos portais da glória. Esse é o meu desejo, porque é dizer que eu, mesmo com as minhas falhas, eu fui aquilo que o Senhor me chamou para ser. E quando isso acontece, nós podemos dizer lá: não, eu consigo, esta herança é minha. Então, se nós, para podermos ser suas testemunhas, usando aqui esta passagem, eu tenho que provar pela minha fé que sou testemunha de Jesus. Que é muito fácil dizer que eu sou testemunha de Jesus, mas no dia a dia é que a gente vê se realmente eu sou testemunha ou eu não sou testemunha. Se sou apenas alguém que ouviu falar. Eu não sei se vocês já vos aconteceu verem um acidente, um carro que bate no outro ou uma coisa qualquer e alguém pedir para ser testemunha, ninguém está preocupado. Hoje em dia as seguradoras resolvem isso muito facilmente. Dividem aquilo a meio por meio e há sempre alguém que, se não houver testemunhas, fica mal na fotografia, que é o que não teve culpa nenhuma. Mas normalmente quando a gente vê uma batida, alguém nos pede para ser testemunhas. E nós só podemos ser testemunhas se estávamos lá e se vimos. Não é pelo barulho: eu ouvi a pancada, mas viu? Não. Então a gente já não pode testemunhar. Com Jesus é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que lá estar onde? Com Jesus, diariamente. Eu tenho que ouvir Jesus e não ouvir os outros contarem-me de Jesus. Isso é o que eu sou em Jesus. E é isso que eu tenho que provar pela fé. E agora vem a parte difícil, que é a prova que eu tenho de dar. Porque a Bíblia, embora muitas vezes seja vendida apenas como um livro sagrado que nos conta coisas boas, mas é um livro sagrado que às vezes também nos conta coisas que não são fáceis para nós lermos, não são fáceis para nós entendermos e não são fáceis para nós vivermos. Mas o nosso Deus é um Deus justo. Então, a prova que eu tenho que dar, e diz aqui no verso 6, embora por pouco tempo, diz que eu vou ter várias provações. Contristado, não é? Essa palavra quer dizer, às vezes, com tristeza. Quer dizer que não vai ser uma prova agradável, não é chegar ali e fazer um exame, uma coisa agradável, que apenas tenho o nervosismo, o stress, a ansiedade do exame, mas passou. Não. É uma prova que me pode até fazer ficar triste, me pode até ficar desanimado, ficar entristecido com a forma como a minha vida está a ocorrer. Ou seja, dizendo isto de outra forma, embora a certeza da salvação nos encha de alegria, o que a Bíblia nos está a dizer aqui é que nós, durante a nossa vida, vamos passar por provações. Durante a nossa vida vamos passar por situações para que a nossa fé seja provada, para que a nossa fé seja, como nós lemos, que a nossa fé prove quem eu sou, que prove, através da minha fé, se prove que eu sou um digno herdeiro dessa herança que o Senhor tem. E a Bíblia aqui nos diz que esta nossa fé é mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo, do que o ouro refinado. E nós sabemos que o ouro é um metal nobre, não é? O ouro é um metal que é muito purificado já, mas mesmo assim, quando se vai fazer uma joia, o ouro é derretido e ainda conseguem retirar algumas impurezas. Então o que esta passagem nos está a dizer é que quando eu passo por uma prova, quando eu passo por uma provação, mesmo que a minha fé até já esteja muito firme e bem consolidada, vão sair algumas coisinhas de mim. Vão sair algumas impurezas que eu ainda tenho e que me permitem o quê? Ficar melhor do que o ouro refinado e purificado. Esta é a verdade que o Senhor tem para nos dizer. Eu sei que vais-me dizer assim: pastor, essa não era a melhor notícia para eu ouvir hoje. É verdade, acredito que sim, mas o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus honesto, é um Deus bom, é um Deus verdadeiro. Então o nosso Deus não nos dá só palavras em que é vitória, conquista, avançar. O nosso Deus também nos diz que nos dias bons eu vou ficar bem, nos dias maus eu vou ter que lutar para os ultrapassar. Porque a Bíblia nos ensina, e o Senhor Jesus nos disse, que no mundo nós teremos aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu as venci e eu sou convosco. Então é isto que o Senhor nos quer dizer. O que o Senhor nos está a querer dizer é que se nós tínhamos a ideia que viver uma vida cristã era uma vida sem provações, era só alegria, era tudo sempre para a frente, era só conquistas, era só vitórias, nós estávamos enganados. Em nenhum lugar na Bíblia nos diz isso. Em nenhum lugar na Bíblia nos diz que teremos uma vida sem problemas. Qualquer um dos 11 apóstolos, estou a tirar Judas da equação, qualquer um dos 11 apóstolos deram a sua vida, literalmente, fisicamente, para continuar a defender até ao último segundo. Eu vi Jesus.
Eu vi os milagres de Jesus, eu vi Jesus ressuscitado, eu vi Jesus dizer que era o Filho de Deus. E eles deram a vida deles por isso. Podiam não o ter feito, mas eles deram. Então, a Bíblia nos ensina que todos nós seremos provados pela fé para que nós possamos ser aperfeiçoados através desta fé e termos acesso à herança que o Senhor tem para nós nos céus. Dito isto, isto não quer dizer que seja uma vida má que nós vamos ter. Aliás, nenhum de nós tem uma vida má. Amém? Aliás, porque aqui esta passagem nos diz que a provação será temporária. Às vezes o temporário para nós nunca mais acaba. Mas é temporária. Isso é uma certeza que nós temos, que a palavra nos Deus nos diz isso. Então, em primeiro lugar, o que o Senhor hoje tem para nos dizer é para não desanimarmos ao ouvir esta palavra verdadeira e difícil, mas pensarmos, nós vamos passar por uma provação. Se não passarmos, nós vamos passar. Podemos passar por várias provações ao longo da vida. Não é requisito apenas passarmos por uma. O que o Senhor tem para nos dizer aqui é que Ele confia que tu e eu seremos capazes de ultrapassar as nossas aflições, de ultrapassar estas provações, se confiarmos nele. Nós há pouquinho cantámos uma música que fala exatamente dessa passagem de Isaías 43. Que as águas não nos submergirão, que o fogo não nos queimará, porque Ele é o nosso provedor, o Jeová Jiré. E nós não podemos só cantar, nós temos que nos apropriar destas verdades, porque isto é importante para nós. Quando nós nos apropriamos, nós percebemos que as coisas às vezes não são tão como nós falamos. E mesmo quando se fala uma verdade que não é agradável, é importante. Porquê? Porque se nós não tivermos uma perspectiva bíblica correta, se nós pensarmos... E eu já vos dei esse meu testemunho, que eu no início da minha caminhada cristã achava que o facto de eu ter aceito Jesus, o facto de eu ter decidido mudar de uma vida sem pecado, eu não ia ter mais nada errado na minha vida. Eu não ia ser apanhado por coisas erradas. Então, quando eu percebi que havia no meu filho um diagnóstico que não era bom, que era muito mau, eu não conseguia entender isso. Porque para mim, mas eu aceitei Jesus. Isso é para os outros. Isso é para os outros que não conhecem Jesus. Porque eu não tinha uma perspectiva bíblica correta. Porque eu era novo na fé. Eu estava no início da minha caminhada, portanto, não tinha essa noção. E não me tinham ensinado ainda convenientemente também. E daqui podia acontecer uma de duas coisas. Ou eu me revoltava contra Deus e dizia, eu não quero mais nada porque me enganaram. Disseram-me que eu ia ter tudo bom e eu agora tenho aqui uma situação de morte na minha vida, na minha casa. Ou eu podia buscar de Deus, e o Senhor colocou alguém que me trouxe ensino e que me mostrou, não é assim. Nós passamos por situações, tínhamos Jesus no nosso coração ou não tínhamos Jesus no nosso coração. Então, é importante ter essa perspectiva bíblica, porque, como eu estava a dizer, e nós cantámos nessa música, o Senhor garante-nos que lá está em Isaías 43, acho que é no verso 2, o Senhor nos diz que haja o que houver, Ele é connosco. Não interessa se as águas são fundas, não interessa se o fogo é forte. O que o Senhor nos está a dizer é que Ele está connosco no momento mais difícil que nós passarmos. E o Senhor não nos está a dizer isto apenas como um consolo para nós ficarmos animados. O Senhor está-nos a dizer isto como uma certeza de que Ele, além de não nos deixar, Ele ainda nos fortalece. Ou seja, eu na provação não estou só a ser consolado por Ele, estou a ser fortalecido por Ele. E o processo de fortalecimento vai-me levar para um nível diferente, um nível de entendimento, um nível de santidade, um nível de pureza, porque eu entendo o que eu estou a fazer. Então, o que é uma provação? Espera aí, então, antes disso, o que é que não é uma provação? Para nós termos noção daquilo que o Senhor está a falar connosco. Uma tentação não é uma provação. Okay? E é algo que nós temos que perceber, porque às vezes, devido a não se falar muito corretamente, fala-se de uma tentação como de uma provação. E se calhar muitos de nós já ouvimos pessoas falar, tenho ali uma tentação, estou a ser provado. Isto, biblicamente falando, não existe, não é verdade? Deus não nos dá tentações, a tentação é colocada pelo diabo. O objetivo da tentação não é nós alcançarmos a herança. O objetivo da tentação é nós não alcançarmos a herança. O objetivo da tentação é nós pecarmos e ficarmos longe de Deus. Esse é o objetivo da tentação. Deus não tem nada a ver com isso, ok? Então, uma tentação não é provação. Mas eu sou tentado com isto ou com aquilo, estou a ser provado. Não. Quando vem uma tentação,
é para provar se eu sou capaz de dizer não a ela. Mas isto tem a ver comigo, ser capaz de manter firme naquilo que o Senhor Jesus fez pela minha vida. Esse não é o propósito da provação. Provação é uma dificuldade, é uma aflição que vem fazer o quê? Como nós lemos, vem provar a nossa fé, vem mostrar que nós conseguimos seguir Jesus no dia bom e conseguimos seguir Jesus no dia mau. Porque todos nós sabemos, seguir Jesus quando a gente tem dinheiro, seguir Jesus quando nós temos saúde, seguir Jesus quando não temos problemas na nossa casa, seguir Jesus quando não temos problemas na nossa empresa, seguir Jesus quando tudo nos corre bem, é fácil. É ou não é? Nós vimos à igreja com alegria, nós fazemos tudo com alegria, parece que a vida está maravilhosa. E está. Seguir Jesus, quando começa a haver uma aflição ou uma provação, aí é que é complicado, porque a nossa alma começa-se a querer esconder, a nossa alma começa a não ser capaz de resistir. Então, esta aflição, esta provação é importante exatamente para nós podermos ficar firmes, para que a nossa fé seja moldada, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E qual é o propósito, dizes tu? Então, qual é o propósito de passarmos por provação? A Bíblia nos diz qual é o propósito de passarmos por alguma destas provações. Abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago. No capítulo 1, Tiago é Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 12. E vamos ver, confirmar a palavra que lemos anteriormente, que é mais correto dizer isso, para qual o propósito de passarmos por alguma destas provações, uma confirmação que a Bíblia nos traz, através de Tiago. Diz lá assim no verso 12, do capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. O que é perseverança? Aquela pessoa que não desiste. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Este é o propósito final. A Bíblia nos confirma, através desta palavra de Tiago, a nossa herança dos céus, esta coroa da vida. Além disso, eu acrescento, a provação, como já falámos, é para o nosso próprio crescimento. Faz parte do nosso processo de maturidade, de crescimento, em que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. A nossa fé, para se tornar madura, precisa de provações. Eu acredito que qualquer um de nós, desde o que já tem mais tempo de caminhada cristã, àquele que ainda tem menos tempo, qualquer um de nós, se avaliar a si mesmo e à sua fé, percebe que à medida que foi tendo, passando por situações, por circunstâncias, nós ficamos mais maduros, nós ficamos mais tolerantes, nós ficamos mais capazes de conseguir encaixar no nosso dia-a-dia uma situação que nos aparece de repente porque fomos ganhando essa maturidade. Esse é o propósito da provação. Em nenhum momento, isto é importante nós percebermos, em nenhum momento a Bíblia nos diz que a provação é uma coisa que é ruim. Porque ser difícil é diferente de ser ruim. É ou não é? Imaginem, nós aqui já há umas semanas ou uns meses falámos que haverá o dia em que a gente vai participar aí na meia maratona e vamos atravessar a ponte com t-shirts a dizer Jesus vive e isso vai sair nas televisões. Vai acontecer o dia. A gente vai se preparar com calma e a gente vai fazer isso. Uns vão a correr, outros vão a andar, outros vão de joelhos, cada um vai como for. Mas a gente devemos de ir. Nesse dia fechamos a igreja, não há culto e o nosso culto é um culto volante. E a gente atravessa a ponte, a arca. Não levamos uma arca às costas, não é preciso, mas a gente vai. Mas para nós fazermos isso, nós vamos ter que começar um dia qualquer a treinar. É ou não é? Vai ser difícil, mas não é ruim. Porque há um objetivo. E os primeiros dias de treino, a gente vai ter bolhas nos pés, a gente vai ter dores, a gente vai ficar cansados, a gente vai chegar a casa ou no domingo seguinte, quando viemos à igreja depois da primeira semana de treinos, a gente vem todos tipo a mulher curvada do outro dia, não é? Com dores em todo o lado. É ruim? Não, é difícil. Mas há um objetivo, está-nos a aprimorar para conseguirmos fazer algo. A provação não é ruim, embora seja difícil de suportar e até por vezes traga tristeza, como a Bíblia nos diz. Portanto, nós temos que perceber que nós vamos conseguir suportar a provação. E uma coisa que é importante, muito importante, nós não esquecermos. Não sei se lembram quando nós falámos, quando o Senhor nos ministrou sobre o deserto aqui há umas 3 semanas ou 4, uma coisa que é importante que eu ressaltei nessa altura e que em relação à aprovação
é importante nós termos isso gravado também no nosso coração. Passarmos por uma provação não quer dizer nem nada que se pareça que resulta da minha falta de fidelidade em relação a Deus. Passar por uma provação não quer dizer que é a colheita de um pecado que eu cometi. Não, são coisas distintas. A provação é algo que o Senhor coloca para nós sermos provados e aprovados através da nossa fé que é fortalecida. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu posso já dar um exemplo claríssimo que todos nós conhecemos, penso eu. Trata-se daqueles amigos de Daniel que tinham aqueles nomes muito bonitos. Lembram-se? Aqueles nomes fantásticos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 amigos de Daniel. Eles foram lançados na fornalha pelo rei, também tem um nome muito bonito, Nabucodonosor. Não é? A gente um dia vamos fazer aí um teste para ver quem consegue dizer estes nomes todos rápidos. Quem conseguir ganha uma prenda, porque é difícil. Mas o que é que nós vemos aqui com estes amigos de Daniel? Eles passam por uma provação, que é ir para a fornalha. Porquê? Porque eles não se dobraram àquilo que era errado. Porque eles se mantiveram firmes. Ou seja, não tem nada a ver com falta de fidelidade. Antes, pelo contrário. Fazendo aqui um pequeno resumo da história, que hoje não vamos entrar sobre esta história de Daniel, mas o que nós percebemos, e esta parte está logo lá no capítulo 3, o rei teve um sonho que ninguém sabia o que era e Daniel foi interpretar esse sonho. Né? Lembram-se do sonho do rei Nabucodonosor? Se ninguém sabe o sonho do rei Nabucodonosor, um dia o Senhor vai nos ensinar sobre isso. Leiam um livro de Daniel. O rei Nabucodonosor tem um sonho, sonhou com uma estátua em que tinha a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas e os pés em ferro. E ele não sabia o que isso era. E nem os mágicos dele, nem os sacerdotes dele conseguiram perceber o que isso era. Mas Daniel, usado por Deus, transmitiu-lhe o que é que era. Só para aguçar a vossa curiosidade, o que Daniel transmitiu ao rei é que aquela estátua representava impérios. Impérios que o mundo iria ter, sendo que o primeiro era o dele, cabeça, representava o império do Nabucodonosor, naquela altura, o império da Babilónia, e depois representava os impérios que viriam a seguir a ele. A parte do meio, em prata, representava o império Medo-Persa, que foi o império que veio a seguir. A parte do ventre, ser em bronze, representava o Império Grego, o Império de Alexandre o Grande, que veio, ou seja, o Medo-Persa fez com que o Império de Nabucodonosor acabasse. Depois veio o Império Grego, que acabou com o Império Medo-Persa. E depois veio o Império Romano, que era a parte de ferro. Ou seja, o que ele está ali a dizer ao rei é algo do género. Vocês podem ter aí muita coisa na vossa mente, mas isso são impérios humanos que vão caindo, que vão acabando. E o último deles, porque depois o sonho, não era só isso. O sonho era uma pedra que vinha e partia, cortava a estátua. E o que Daniel diz, e a gente hoje teologicamente percebe isso, e depois vem uma pedra angular que é Jesus, e derruba todos os impérios para que o seu reino seja construído. Então, isto é só para vos aguçar o interesse por ler o livro de Daniel, que é um livro muito lindo, é um livro profético e que é bom nós estudarmos, e nós um dia vamos ter aulas sobre isso. Mas, na sequência deste sonho, o que é que o rei fez? Construiu uma estátua de ouro enorme. Ou seja, ele não fez aquilo por camadas, ele fez a estátua toda de ouro e deu uma ordem. Ele disse que, num determinados momentos do dia, tocariam músicas com determinados instrumentos e todos teriam que se prostrar e adorar o rei através daquela estátua. E toda a gente fazia isso, exceto 3 pessoas. Os 3 amigos de Daniel. Fiéis a quem? Ao rei Nabucodonosor? Não. Fiéis ao Deus Todo-Poderoso a quem eles seguiam. Eles podiam ser escravos, eles podiam estar longe da sua família, mas eles mantinham-se fiéis a Deus. Eles cumpriam os mandamentos. Segundo mandamento, eu sei que a gente ainda não tivemos as aulas dos 10 mandamentos. Segundo mandamento, não farás esculturas e não as adorarás, nem te prostrarás perante elas. Adorarás somente ao teu Deus. Então eles cumpriam o segundo mandamento de forma clara e disseram, nós não nos prostramos. Alguém foi fazer queixa ao rei, o rei foi ver com os seus próprios olhos e fez o quê? Vamos prender aqui estes amigos. E vamos prendê-los lançando-os na fornalha. Fornalha devia servir para fundir metal ou alguma coisa do género, mas o que nós vemos quando lemos o capítulo 3 de Daniel é que não lhes aconteceu nada. Se vocês lerem o capítulo 3, vão perceber
que os homens... Vê como Deus funciona para perceberes que a tua provação, a minha provação, está completamente dentro do controle de Deus e debaixo do controle de Deus. A Bíblia diz-nos no capítulo 3 que os homens que lançaram estes 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens que os lançaram morreram queimados. Ou seja, eles estão em cima da fornalha. Aliás, o rei diz, que é um detalhe importante, a fornalha já é quente, vamos aquecê-la 7 vezes mais, porque eles me desonraram, porque não se prostraram. Então, quem os deita morre queimado, e a eles não lhes acontece nada, porque é Deus que está no controle. Porque é Deus que diz em Isaías, as águas não te submergirão e o fogo não te queimará. É para ti e para mim que esta palavra vem de Deus. Não interessa qual é a provação que estás a passar, mas Deus não deixa passar de um momento em que tu não tenhas força para suportar e não sejas capaz de o fazer. E o que a Bíblia nos diz é que o rei começou a perceber e perguntava para os que estavam ao seu lado, mas nós não deitámos 3 homens lá para dentro? Sim, mas estão lá 4. O rei viu 4 e dizia, e parece um filho dos deuses. Eu creio que era o próprio Jesus que lá estava. Eu creio que era o próprio Jesus que lá estava. Mas o relevante mais do que isso é que eles saíram de lá, as cordas que os prendiam foram queimadas, as roupas deles não foram chamuscadas, eles não foram queimados. E a Bíblia nos diz que a sua roupa nem a fumaça cheirava. E vocês, quem teve no almoço de convívio que nós fizemos, sabe, quem estava ao pé do churrasco ficou a cheirar a churrasco quase 3 dias. Que aquilo entranha nos ouvidos. A gente toma 3 banhos, a roupa vai para lavar, mas no próprio dia a gente chegava ao portão que cheirava a churrasco. Não é possível. Agora eles saíram de uma fornalha e a roupa deles não cheirava a fumaça. Porquê? Porque quando Deus está envolvido, é aquilo que a gente não imagina pode acontecer. Então, o que é importante nós retermos? É que a provação não tem a ver com infidelidade a Deus, como vimos neste exemplo, e também que o Senhor, como lemos em Isaías, cuida de nós e nos guarda durante a provação. Então, resumindo, o que é que o Senhor nos quer dizer através desta palavra? O Senhor quer nos dizer 3 coisas, fazendo um resumo. Que primeiro, passar pela provação é importante. Não devemos tentar fugir da provação. Não devemos tentar fingir que não há provação e que estamos a passar... Não, nós temos que ser capazes de avaliar a situação e perceber, não, eu estou a passar por uma provação, então eu vou passar por ela para aperfeiçoar a minha fé. E já vos vou dizer como é que eu me comporto durante a provação, isso é importante. Mas, resumindo, primeiro ponto, é importante passarmos pela provação. Não é nada para a gente se sentir mal, nem diminuídos. Segundo, passar pela provação não quer dizer que Deus está zangado connosco. Não quer dizer que Deus nos está a fazer algo porque nós fizemos uma coisa errada. Não. É exatamente porque Ele nos ama, é exatamente porque Ele quer que nenhum de nós se perca, mas que possamos alcançar essa herança que está nos céus. É isso que o Senhor tem para nós. E terceiro ponto que é importante nós retermos. Por muito difícil que seja, a provação é temporária. Então repete assim comigo. A provação é temporária. Porque o mundo até tem um ditado que diz que é: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. A Bíblia não nos diz isso, ok? Alguns dos ditados que o mundo tem são baseados no livro de Provérbios, mas outros não. Até porque essa história de não há bem que sempre dure, porque no dia que eu for para o céu aquilo dura para sempre. Portanto, nós não podemos ir por aí. Mas a verdade é que a provação é temporária e vai chegar o dia em que ela termina. Vai chegar o dia em que nós nos vamos, com alegria, regozijar no Senhor. Mas, como eu disse então, sabendo que temos que passar pela provação, a questão agora é: como é que eu me devo comportar quando eu estou a passar por uma provação? Então, antes disso, deixa-me dizer uma outra coisa. A capacidade que cada um de nós tem de aguentar a dor é diferente, ou não é? Há pessoas que são mais sensíveis à dor. Da mesma forma, há pessoas que são sensíveis ao frio. Quando a temperatura chega aos 20 graus, eu já vi gente de botas na rua a semana passada. Epá, não sei, se calhar vieram diretamente do Alasca ou da Sibéria e não tiveram tempo de trocar de roupa, mas às vezes é só a vontade de usar roupa que já está guardada no armário há 6 meses e a gente tem vontade de mostrar a nossa roupa. Mas, brincadeiras à parte, nós temos sensibilidades diferentes. Por exemplo, eu não gosto de comida quente. Dói-me.
Não bebo café quente, mas gosto de café. Ou seja, mas da mesma forma que nós temos sensibilidades diferentes à dor, à temperatura, ao cansaço, nós temos, cada um de nós, uma sensibilidade diferente às dificuldades que muitas vezes uma provação nos traz. E nós, como seres humanos, muitas vezes incorremos num erro que é avaliar a dificuldade da provação que o meu irmão está a passar pela facilidade com que eu passaria essa provação. Deixa-me lembrar de uma coisa. O Senhor não nos chama para avaliarmos as provações uns dos outros. O Senhor chama-nos para orarmos por aquilo que está numa provação. E esse é o nosso papel como irmãos. Não é avaliar, se eu passasse por aquilo era fácil. É sempre fácil quando não é connosco. Quando é com o outro é que é difícil. Quando é connosco é doloroso. Quando é com o outro eu conseguia passar. Então, que nós nunca tenhamos na nossa mente, no nosso coração, essa vontade em avaliar a provação. Se ele passasse pelo que eu estou a passar é que eu ia ver o que era bom. A gente não pode entrar por aí. Isso é um engano que nos leva a tentarmos avaliar a forma como cada um está a lidar com as coisas. Nós não devemos fazer isso. Então, mas há uma forma que eu devo reagir. Lá está. Independentemente da minha sensibilidade à aprovação, da minha facilidade ou da minha menor facilidade. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Nenhuma provação é fácil. Senão o Senhor não nos dava estes alertas. Nós podemos achar que a provação que o outro está a passar para mim não é difícil, mas nenhuma provação é fácil. Uma provação não é um dia difícil que a gente tem no nosso trabalho. Uma provação não é um dia difícil que eu tenho na minha casa. Uma provação não é um dia difícil que eu tenho nas minhas questões existenciais com Deus. Uma provação é algo que serve, como o Senhor nos disse, para testar a nossa fé e ver como é que nós nos comportamos, porque isso nos traz crescimento. Então, como é que eu devo reagir quando passo por uma provação? Vou-te dar aqui dois exemplos de um casal, a forma como um casal, mediante a mesma provação, reagiu de forma diferente, que é a forma como Jó reagiu e a forma como a mulher de Jó reagiu. Eles reagiram de forma diferente à mesma provação, lembrando que a mulher de Jó perdeu tudo como Jó, mas não perdeu a saúde. Jó perdeu tudo, os filhos, os animais, as riquezas, e perdeu a sua saúde, que a Bíblia nos diz que ele tinha feridas que até coçava com cacos de telha. E a mulher de Jó, não. Portanto, aqui já podemos, de uma forma factual, perceber que a provação de Jó era maior que a provação da sua mulher. No entanto, eles tiveram comportamentos diferentes, eles reagiram de forma diferente. A mulher de Jó disse algo, resumindo tão simples como: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não estás farto disso? Não queres parar com isso? Ou seja, em português corrente, desiste, pede para sair, vai embora, não queiras mais nada. Isto foi o que a mulher de Jó disse. Já Jó teve o comportamento exatamente oposto. Jó disse: eu posso morrer, pode-me acontecer o que acontecer, mas eu sei que o meu Redentor vive e confio no meu Deus. Ou seja, nós podemos reagir ficando abatidos, desistidos, ou podemos reagir ficando confiantes no Senhor. Temos estas duas possibilidades. Não há uma terceira. Aqui não há. Normalmente nas coisas de Deus não há coisas assim dúbias. Ou se é da luz ou se é das trevas. É como aquela história, acho que todos nós conhecemos, da pessoa que estava em cima do muro, não é? Eu vou contar essa história breve, pode haver alguém que não conheça e que é importante. Havia uma pessoa que estava em cima de um muro, um jovem, vamos dizer assim. De um lado do muro estava o mundo das trevas, os demónios, e do outro lado do muro estavam os anjos do Senhor a pedir-lhe para ele não saltar, para ele ficar deste lado, para ele ficar na luz. E do lado de lá estavam os demónios. E o jovem estava ali indeciso no muro, não sabia se ficava na luz, se ia para as trevas, e estava ali em cima do muro. Mas às tantas começou assim a pensar: porquê é que só os anjos é que me estão a dizer para eu ficar da luz, para escolher ficar daqui? Porquê é que os demónios... Ele começou a pensar e foi perguntar a uma entidade das trevas: porquê é que vocês não estão a querer que eu venha para aqui também? É que o muro é nosso. Já cá estás quando estás na dúvida. Ou seja, nas coisas de Deus não há dúvidas. Ou nós estamos na luz, podendo ter as nossas falhas, as nossas dificuldades, ou nós estamos nas trevas e podemos querer dourar a pílula, mas é o que acontece. Então, aqui este exemplo de Jó e da sua mulher é exatamente o mesmo.
Um passou a provação glorificando o nome do Senhor. Outro passou a provação dizendo é melhor desistir do que ser provado. E o que a Bíblia nos diz é que o segredo para agir na provação é fazer como Jó. É não desistir, é ficar firme, é confiar no Senhor, é não se deixar abater, porque nós temos que nos lembrar, e a Bíblia nos traz essa palavra, um segredo que nós podemos e devemos usar quando estamos a passar por uma provação, por uma situação bem complicada, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu não sei o que Deus já fez na tua vida, mas Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, coisas fantásticas na minha vida. O Senhor já fez milagres na minha casa incontáveis. Então, no dia difícil, a forma que eu tenho de me animar e de ficar firme no Senhor é lembrar-me dessas dezenas de coisas maravilhosas que o Senhor já fez na minha casa e na minha vida. E é isso que nós devemos fazer. Lembrar-nos quem é Deus, independentemente da circunstância. Lembrar-nos que o que está lá em Isaías 43, que o Senhor não nos vai deixar afundar nas águas, o Senhor não nos vai deixar queimar no fogo, porque é Deus quem nos traz a aprovação para o nosso crescimento. Deus não traz a aprovação para nós morrermos. Deus não nos traz a aprovação para nós morrermos na provação. Deus traz-nos a aprovação para nós sairmos da provação mais firmes, mais fortes, mais consistentes, mais confiantes, com uma fé mais madura. E nós não podemos deixar de crer nisto, mesmo que a aflição seja difícil de suportar. Então, a palavra... Podemos ficar de pé, para terminar. A palavra principal que o Senhor nos traz hoje aqui é: não desistas. Independentemente da provação, independentemente da aflição, independentemente do que estás a passar, em primeiro lugar, isso é temporário, vai acabar. Essa provação vai acabar. É como uma circunstância que tu estás a passar, faz parte do teu crescimento, faz parte do teu amadurecimento como cristão, mas não deixes de glorificar o Senhor, não deixes de crer que há um Deus Todo-Poderoso, não deixes de adorar o Deus vivo, não deixes de adorar aquele Deus Todo-Poderoso, não deixes de servir o Senhor com a tua vida, não deixes de ser alguém que na tua casa, mesmo na provação, que os nossos filhos, mesmo na provação, consigam ver em nós homens e mulheres que glorificam a Deus. Que os nossos filhos não ouçam da nossa boca algo do género: oh não, o que Deus me está a fazer, oh não, o que Deus me fez, porque eles não vão entender. Isso pode lhes deixar uma marca daquele Deus que não é o Deus verdadeiro. Talvez alguns de nós fomos criados com essa ideia que Deus é um velho que está lá num trono, mal disposto, sempre zangado, pronto com um cetro para nos bater, porque se calhar tivemos esse ensino errado por coisas que ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós. Deus não é isso. Deus é o nosso Pai que nos ama de uma forma que nós não conseguimos entender. E como nos ama dessa forma, coloca provações para nós termos direito à herança que Ele já preparou para nós. É importante nós não nos esquecermos que aquilo que o Senhor nos diz hoje é para não desistirmos, porque nós vamos vencer. Deixa-me dar-te um outro exemplo do que acontece a quem não desiste e que muitas vezes nós estamos a passar por uma provação por causa de outras pessoas e de outras circunstâncias. Vou mesmo terminar, só que é importante tocar este ponto. O exemplo de Josué e Caleb. Josué faziam parte do grupo de 12 espias que foi ver a terra prometida. Josué e Caleb disseram o quê? Eu confio em Deus. Mas houve uma geração de incrédulos que disse: eu não confio em Deus. Então, a provação que veio sobre Josué e Caleb, porque andar 40 anos no deserto é uma provação, não é? Sabem que se nós formos a pé, hoje é de carro, fazer o percurso a pé de onde eles estavam para a terra prometida é entre 4 a 6 dias. Eles tiveram 40 anos. Andaram à roda, literalmente, atrás uns dos outros. Que culpa, vamos falar assim, tinham Josué e Caleb dos incrédulos? Nenhuma. Mas Deus não podia dar a terra prometida a 2 e os outros, a geração seguinte, não ter essa possibilidade. Então, por vezes, há provações que vêm sobre nós, porque houve outras coisas e nós precisamos nos manter firmes
para demonstrar a nós próprios e ao mundo espiritual quem nós somos em Jesus. E a verdade é que eles durante 40 anos, por maior que seja a tua provação ou a minha, não sei se durará 40 anos, por maior que seja a dificuldade que a gente está a ter, por maior que seja a aflição, a deles foi 40 anos no deserto, Deus não os abandonou. E eles com 80 anos, de 80 anos para cima, o que a Bíblia nos diz é que eles conquistaram a terra prometida. Então é essa palavra que o Senhor quer trazer hoje para nós. Entendermos que a importância da provação não é para nós desistirmos, é para nós vencermos. A importância da provação é para nós ultrapassarmos as nossas limitações, ultrapassarmos os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades de coisas que no passado nos foram sendo colocadas em nós e nós não conseguimos ainda sair delas. Acredita no poder do Senhor. O que o Senhor nos está a dizer hoje é acredita nele, confia nele, busca nele essa provisão espiritual. Para quê? Para seres capaz de, no meio da provação, te manteres firme. É isto que o Senhor nos quer dizer hoje. Deus nos está a dizer que Ele não nos abandona. Pode estar a passar por um momento difícil como eu estou a passar por um momento difícil. Deus não nos vai abandonar. O Senhor tem uma herança incorruptível e incontaminável à nossa espera. O Senhor não espera que a gente desista. O Senhor espera que a gente lute e Ele está do nosso lado. E é importante nós não nos esquecermos disto. O Senhor está do nosso lado. Podemos fechar os nossos olhos para orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque da mesma forma cuidaste de Josué e Caleb, eu tenho a certeza que tu vais cuidar de cada um de nós. Independentemente da duração da nossa provação, independentemente da dificuldade que nós possamos ter com essa provação, independentemente das coisas que nós não conseguimos compreender muitas vezes durante a própria provação que estamos a passar. Mesmo que às vezes a gente não consiga perceber o objetivo da provação. Mas eu te agradeço, Senhor, porque tu te preocupas connosco ao ponto de criar circunstâncias e situações para nós não perdermos a herança incorruptível, incontaminável que tu tens à nossa espera. Essa coroa da vida. Então eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro declarando que a tua vida, Senhor, possa encher cada um de nós. Que o teu sopro de vida, Senhor, que um dia veio para nos trazer vida, possa novamente ser derramado sobre cada um de nós, meu Deus. Que nenhum de nós fique fora daquilo que tu tens, que nenhum de nós fique longe dessa herança, mas pelo contrário, nós possamos alcançar em ti essa herança. Eu oro, Deus, por cada provação que nós podemos estar a passar ou que iremos passar. Eu oro para que nos dês força. Eu declaro essa palavra que está lá em Isaías 43 sobre cada um de nós. Nenhum de nós submergirá nas águas. Se nós nos formos a afundar, o Senhor nos dará a mão e nos tirará dessas águas profundas. Da mesma forma, poderemos andar pelo fogo e não nos queimaremos, porque o Senhor nos diz isso lá em Isaías 43, e essa palavra é para a sua igreja, essa palavra é para a tua vida, é para a minha vida. Então eu oro, Senhor, para que essa confiança que Josué e Caleb tinham possa vir sobre nós. Eu oro para que essa adoração que Jó tinha sobre o seu Redentor possa ser real em cada um de nós, independentemente do que perdermos, independentemente das dificuldades, independentemente de não conseguirmos ver o fim, mas que nós possamos ser como Jó e possamos dizer diariamente: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que não há nada que venha que não seja de acordo com a palavra do meu Deus. Então eu oro, Senhor, eu oro para que tu nos possas trazer um ânimo novo. Eu oro para que tu nos possas encher da tua força, nos possas encher do teu vigor. Eu oro para que nós possamos buscar na tua palavra, Senhor, esse alimento que fortalece a nossa fé, que faz com que a nossa fé fique mais fortalecida, que ela seja mais efetiva, para nós podermos ser não só homens e mulheres que não desanimam perante a provação, mas homens e mulheres que testemunham do Deus vivo durante a provação. Eu oro, Pai, para que cada um de nós possa glorificar o Teu nome diariamente, mesmo passando pela provação terrível que possamos estar a passar. Eu oro, Senhor, para nós não nos avaliarmos por essa provação. Eu oro para que não entre no nosso coração nenhum sentimento de acusação do inimigo, dizendo que nós estamos a ser provados porque Deus não nos ama, que isso saia da nossa mente, que isso saia do nosso coração. Pelo contrário, eu oro para que o amor do Senhor Jesus nos invada. O amor do Senhor Jesus invada os nossos corações, invada a nossa mente e nós consigamos perceber em todo o tempo que Ele é bom,
Não há Deus como Ele, não há outro que se compare a Ele. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus fiel, é um Deus digno, é um Deus justo, é um Deus santo, e é esse Deus que nos ama de tal forma que tem essa provação, essa aflição, para nós podermos ser homens e mulheres que possam um dia alcançar essa herança incorruptível e incontaminável que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, eu oro para nós podermos hoje entendermos e posicionarmos dessa forma. Não há Deus como o nosso Deus. E que nós possamos agir em meio à provação, sabendo que ela é temporária e nós iremos alcançar essa herança. Paizinho, eu oro para que Tu possas fortalecer aquilo que está cansado. Eu oro para que Tu possas trazer ânimo àquilo que está prestes a desistir de te servir, a desistir de ser testemunha de Jesus, a desistir de tudo. Eu oro para que Tu possas trazer força e ânimo. Eu oro, Senhor, para que a tristeza saia dos nossos corações. E se há algum espírito de morte que está a rondar algum dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que ele bata em retirada agora. Não aceitamos que venha nenhum espírito de morte, não aceitamos que venha nenhum espírito de rebeldia, não aceitamos que venha nenhum espírito de enfraquecimento na sua casa, na sua família. Não aceitamos, declaramos que toda a ferramenta que foi preparada para nos fazer mal, para nos trazer mal, ela não prosperará na autoridade do nome de Jesus. Ela será cancelada e todos os demónios, todas as entidades das trevas que andam à nossa volta para nos tentar fazer desistir, para nos tentar fazer desanimar, eu oro declarando que o Filho do Homem veio para nos libertar e nos libertou. E hoje não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos das trevas, somos homens e mulheres livres. E é debaixo dessa liberdade que nós adoramos, é debaixo dessa liberdade que nós glorificamos o nome do Senhor, é debaixo dessa liberdade que nós nos comportamos cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, que é ficarmos firmes no Senhor e o diabo fugirá de nós. Então eu oro para que haja essa firmeza nas nossas vidas, para que nós possamos glorificar o Senhor de manhã, glorificar o Senhor durante o dia, glorificar o Senhor durante a noite. Oro para que haja gratidão nos nossos corações, oro para que o Senhor nos traga à memória tudo o que Ele já fez na nossa vida e na nossa casa, porque isso nos dá esperança, isso nos edifica, isso nos fortalece. E se de alguma forma algum de nós está cansado, eu oro, Senhor, para que Tu possas trazer uma força sobrenatural. Da mesma forma trouxeste a Josué e Caleb, que diziam que até os comeriam como um pão. Que nós possamos dizer o mesmo. Não há tribulação que eu não seja capaz de ultrapassar. Não há provação que eu não seja capaz de vencer. Porque o meu Deus, o meu Redentor, além de viver, Ele é comigo. Ele me ajuda e Ele me guarda. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua vida em nós. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor.